Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra a respeito do uso das terras dentro do voodoo. Hoje nós vamos falar sobre algumas terras, né, e pós que nós encontramos por aí e que são excelentes instrumentos mágicos. São ferramentas muito poderosas e na mão de um conjurador habilidoso. E aí já abre o primeiro parêntese. Normalmente, as pessoas que praticam o voodoo, elas se intitulam como conjuradores, tá? Então, assim, pode ser identificado como bruxo, pode ser identificado como feiticeiro, mago, pode. Mas o termo correto para o voodoo é de conjurador. Também é muito comum termos como é, raizeiro, né? Que é porque o voodoo, vocês vão perceber que ele é uma prática muito bruta, bruta no sentido, ele vai surgir por um povo que precisava se defender, um povo humilde, né? O voodoo ele vai surgir muito no contexto dos escravizados americanos e dos descendentes desses escravizados. Então, vocês devem entender que o voodoo ele não é uma prática mágica que vai envolver, por exemplo, espadas, grimórios. Ele não vai envolver coisas muito difíceis de serem acessadas, uma vez que a gente está falando de um povo periférico, uma vez que a gente fala de um povo escravizado, de um povo, por exemplo, que não tinha sequer os elementos da sua terra. Então, eles precisaram mesclar o conhecimento que eles trouxeram ali da Mãe África com o conhecimento do folclore ali europeu, o folclore indígena, e foi associando. Então, o voodoo, por exemplo, ele não é uma prática de magia muito difícil, cheia de elementos. Diferente, por exemplo, do nosso altar cerimonial ou de um altar Wicca, por exemplo, que a gente tem ali sino, espada, atame, boline, varinha, o voodoozeiro não, o conjurador, que ele faz? Ele geralmente pega o que ele tem ali, às vezes é uma mesa onde está tudo que ele utiliza para o seu trabalho. Inclusive, o voodoo sequer pede a necessidade de ter um altar. Então, você não tem essa necessidade. Por exemplo, na hora de fazer um adoçamento, uma magia de amor, o que ele vai utilizar? Mel, ele vai utilizar açúcar, melado e só, sabe? Muitas vezes ele vai usar coisas muito simples. E aí é que entra o contexto das terras. O que é tão abundante no nosso planeta? Terra. Né? A gente está pisando em cima de terra. Literalmente, o nosso planeta é uma grande bola de terra. Então, as terras elas são muito utilizadas dentro do voodoo. Por exemplo, eu deixei aqui para mostrar para vocês algumas terras, tá? Essa daqui é a terra de formigueiro, tá? Eu aqui, né, eu separo tudo bonitinho, coloco aqui em recipientes para quando eu for utilizar, tá? Então, vocês vão ver tudo bonitinho aqui, mas lembrando que isso aqui é terra de formigueiro, tá? Então, não é tão difícil assim de ser encontrado. Eu tenho três potes desse aqui de terra de formigueiro, porque é um negócio muito abundante. Isso aqui é terra de formigueiro. Outro exemplo de terra, né? Esse daqui não é uma terra, mas é bem próximo. Isso aqui é pó de tijolo. Eu vou ensinar para vocês fazerem também. O pó do tijolo ele é muito utilizado dentro do voodoo. Dos pós-voodoo é o mais fácil de fazer. Eu vou ensinar para vocês. Esse daqui já é um pó que eu trabalhei. Isso daqui é pó de banco, mas eu mesclei com outros elementos para abertura de caminhos. Inclusive tem purpurina dourada. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, dá um brilhozinho da purpurina, mas a base desse pó é o pó de banco, que eu vou ensinar para vocês hoje como é que faz. Outro exemplo, esse daqui eu ainda nem terminei de guardar. Isso daqui é cupim. Tá vendo? Sabe o cupim? Tá aqui, isso aqui eu ainda preciso transformar em pó. Mas isso aqui é um cupim. Esse aqui é feito em madeira e esse daqui é feito quando o cupim faz no meio da terra mesmo, tá? Então, o cupim, ainda não tive tempo de transformar em pó e deixar bonitinho aqui. Então, esse aqui é só alguns exemplos, a gente vai conversar sobre esses e outros. O Rudu, ele utiliza outras coisas também, né? Não é o nosso alvo hoje, mas só para trazer para vocês. Por exemplo, isso daqui é casca de cobra. É um elemento que a gente utiliza dentro do Rudu também, tá vendo? Aqui tem uma casca de cobra guardada. Hoje, um dos meus filhos de santo trouxe para mim, olha que interessante, também muito utilizado dentro do Rudu, uma caixa de marimbondo. Tá vazia, tá? Obviamente. Uma caixa de marimbondo que a gente vai utilizar também. Chegou hoje para mim.
E aqui, para finalizar essa parte de mostrar, existem isso aqui são as terras brutas. E a gente acaba pegando essas terras, fazendo alguns encantamentos sobre elas, mesclando alguns elementos que no Voodoo nós chamamos de cúrio, tá? Então, por exemplo, que vem de curiosidade, tá? Então, uma coisa interessante para vocês. Os elementos dentro do Voodoo nós chamamos de cúrios, tá? Então, por exemplo, terra de encruzilhada é um cúrio, pó de ferro é um cúrio, pó de banco é um cúrio, flores e ervas que a gente utiliza também dentro do Voodoo são cúrios. Partes de animais, tudo isso nós chamamos no Voodoo de cúrios, tá? E aí aqui depois você pode trazer ali, mesclar, por exemplo, esse aqui é o pó da riqueza que eu vendo na minha loja, que já é feito também. Aí aqui mescla louro, aqui mescla ervas que a gente associa à prosperidade, pó de banco, entre outros. Ou ainda o pó do sumiço. Deixa eu mostrar o pó do sumiço para vocês. Esse aqui é o pó do sumiço lá da minha loja também. Também é uma receita voodoo. O pó do sumiço, ele mistura enxofre, terra de encruzilhada, terra de cemitério, cinzas, sal, terra de encruzilhada, terra de cemitério, cinza, sal, enxofre. Eu acho que é essa a receita completa. E pimenta. São os elementos que a gente utiliza para fazer o pó do sumiço. Essa receita que eu utilizo, tá? Então, existem outras receitas também. Mas a ideia, nesse primeiro momento, é mostrar essa questão do voodoo. Então, o voodoo, ele vai surgir lá nos Estados Unidos, tá? Então, o voodoo... E outra coisa, voodoo não é voodoo. Apesar de parecer, a única coisa que tem em comum é que são palavras que têm a ver com a diáspora africana, né? Ou seja, tanto o voodoo quanto o hoodoo têm essa influência afro, mas as palavras são diferentes. Enquanto o voodoo é uma religião, né? O voodoo é uma religião, o voodoo ele é uma prática mágica. Muitos praticantes de voodoo fazem práticas do voodoo, mas nem todo mundo que faz voodoo é voodoo. Inclusive, por exemplo, você pode ser um bandista e praticar o voodoo. Você pode ser wicano e praticar a magia voodoo, a mesclar essas coisas. Você pode ser católico e praticar o voodoo. Pode, Gilberto? Pode. Inclusive, gente, lá nos Estados Unidos, né, de onde a gente tem o conhecimento do voodoo, a maior parte dos praticantes de voodoo são cristãos, alguns cristãos católicos, outros cristãos protestantes. E aí depende muito da região. Por exemplo, na região de Nova Orleans, que há uma influência católica muito forte, é muito comum naquela região a associação, como acontece aqui no Brasil e na santeria, com os santos católicos. Então é muito comum o conjurador conjurar na força de Santo Expedito, na força de Santo Antônio, na força de São Pedro, de São Jorge, enquanto em outras partes dos Estados Unidos, onde tem uma influência protestante maior, tem aquelas comunidades batistas, é muito comum as conjurações serem feitas com a Bíblia. Inclusive, dentro do voodoo, a Bíblia é considerada um livro de magia, um grimório. O voodoozeiro, ele acredita, ele entende Deus como o primeiro conjurador, e a Bíblia seria o seu livro de feitiços. Então, é muito comum o voodoozeiro conjurar elementos, fazendo leitura de salmos, fazendo leitura de provérbios ou de outros trechos bíblicos. Por exemplo, quando a gente tem lá no Gênesis, né, a questão do castigo, né, que Deus disse para a serpente, rastejará sobre o teu próprio ventre. Aquilo ali, na mão de um voodoozeiro, é uma praga. Ao mesmo tempo, ainda lá citando o livro de Gênesis, quando Deus vai fazer, né, Eva da coluna de Adão, esse trecho em particular pode ser conjurado para um feitiço de união. Outro exemplo, lá nos Salmos, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse trecho pode ser usado em conjurações de feitiços de prosperidade. E assim, estou citando por alto os trechos que vêm aqui, mas assim, todos os textos podem ser utilizados para conjuração, para o amor, para a prosperidade. É muito interessante a gente entender essa abordagem. E por quê, Gilberto? Porque vamos pensar que lá nos Estados Unidos, não diferente aqui do Brasil, nós tivemos uma imposição religiosa. Então, os africanos que foram escravizados lá na América do Norte,
eles sofreram a imposição religiosa, geralmente ali dos protestantes, batistas, e tudo mais, anglicanos, aquela coisa toda. Então, eles acabaram mesclando as práticas africanas com essas novas questões religiosas. E aí o voodoo ele vai surgir num contexto ali no século 18, 19, de grande tribulação para as comunidades negras e seus descendentes. Por quê? Pensa o seguinte: você está lá nos Estados Unidos, século 18, na escravidão, ou mais tarde, né, quando a escravidão americana acaba. Você acha realmente que você está lá, eu sou um homem negro, você é um homem branco, nós temos um problema. Você acha que a justiça vai proteger quem? Então, essas pessoas que elas eram marginalizadas, essas pessoas que não tinham acesso ao Estado, acesso a uma proteção, elas tinham que se valer de alguma coisa. E é aí que vai surgir o voodoo. É por isso que muitas magias no voodoo são magias mais pesadas, de proteção, de vingança, de retorno, de ataque. Por quê? Porque a origem se dá num período de muita violência. Então, a religiosidade, nesse contexto, surge como uma resistência. Então, eu não posso, nossa, voodoo é pesado. Não, voodoo não é pesado. Você pode praticar o voodoo de forma muito leve e tranquila nos dias atuais, mas você não pode julgar esse processo histórico que está por trás dele. Não é diferente do candomblé no Brasil, da quimbanda, não é diferente da umbanda nos seus primórdios, não é diferente da santeria. Por que que tantas magias no passado, né? Por exemplo, vamos pegar a Europa. Por que que tem tantas magias de proteção ali nos grimórios das bruxas? Por que que a bruxaria ela fala tanto de magias de proteção? Porque a bruxaria na Europa foi perseguida. Então as bruxas, os praticantes precisavam o quê? Se proteger. Isso, entende? Então, essa questão de magia de proteção, essa coisa do voodoo de ser tão intensa, vem desse lugar. Mas, conceituei o que é o voodoo, expliquei para vocês. Vamos voltar à questão da terra, que é o objetivo do nosso movimento aqui. Lá no curso de voodoo, a gente aprofunda nessas outras questões. Mas vamos lá. Então, esses povos, né, essas pessoas, elas não tinham acesso, por exemplo, na magia cerimonial, você tem algumas magias que pedem um anel de ouro. Vocês têm magias que pedem uma espada. Tem magias que você tem que esperar um alinhamento específico para fazer uma magia. Você acha mesmo que essa magia europeia, essa magia elitista, vai caber naquele contexto? Não vai. Então, eles vão pegar o que eles têm. Então, é açúcar, é mel, é a flor da estação, né? É o que você tem. E aí tem aquela questão da terra, né? Que coisa mais abundante é a terra? A terra ela está abaixo dos nossos pés, ela sustenta florestas e tudo mais, e mais que isso, mesmo na nossa casa, que a gente coloca lá piso, porcelanato, todo dia aparece pó, né, na nossa casa. E até o pó da nossa casa pode ser utilizado no voodoo, como eu vou ensinar para vocês hoje. E aí, por exemplo, o pó do banco, o pó da cadeia, o pó do fórum, o pó das boates, né, dos bordéis, tudo isso tem um uso mágico. Eu vou vi que tem algumas perguntas no chat, eu vou responder as perguntas no chat. Se você tiver alguma pergunta também do que eu falei até agora, pode colocar lá no chat ou abrir o áudio e depois eu volto explicando mais um pouquinho aqui, tá bom? Vamos ver as perguntas. Vamos lá. Tá. Começa. A Cris pergunta, é um pouco parecido com a magia do caos. Sim, sim, a magia do caos também é bem prática. A magia do caos, ela vem nesse movimento de simplificar a magia, de conectar as coisas, né? Ela não está tão ligada a esse processo da religiosidade em si, ela utiliza a religiosidade. Mas o contexto do voodoo, ele é mais... ele é, por exemplo, a magia do caos, ela é muito mental, telúrica, ela é muito... Perdão, ela é muito mental, ela é muito energética. A magia do caos ela é mais material. Você vai perceber que a maioria das coisas dentro do voodoo, você usa elementos, terra, boneco, saquinho, erva, osso, animal, né? Não há sacrifício no voodoo, tá, gente? A gente usa partes de animais para fazer algumas magias. Mas faz sentido nessa questão de descomplicar a magia. A Inês pergunta, professor, como armazenar as terras sem dar fungos? Olha, então, de modo geral, eu não vou mentir para você, não. A maioria das minhas terras nunca deram fungos. Por quê? Geralmente eu pego essas terras muito secas
E quando elas não estão muito secas, eu coloco elas para secar antes de guardar, porque os fungos eles se proliferam melhor quando há presença de água. Então, se você desidratar, secar bastante, isso não acontece. Guarde em recipiente, né, isolante, por exemplo. Aqui eu estou guardando de plástico, mas o ideal mesmo é que fosse guardado em recipientes de vidro. Mas eu tenho terras e pós aqui que duram anos, para te falar a verdade. Eu tenho terras aqui que tem 5 anos que eu utilizo e nunca teve esse problema com fungo. Casca de cobre é um pouco difícil aqui. Olha só, sabe aonde vocês conseguem comprar casca de cobre, para quem tem dificuldade de achar? Criadores de serpente, que a cobra troca de pele, né? Tem um mercado que está se formando, inclusive, em cima disso, é, que é geralmente quem tem cobra, quem cria cobra vende a casca. Tá? Então, assim, na internet, Mercado Livre, você acha. Daqui eu pretendo trazer algum para a nossa loja em algum momento, mas por enquanto a gente não vende, não. A Denise fala, tem loja de artigos de Umbanda que vende, pelo menos aqui em São Paulo. Exatamente. Muitas dessas coisas, né, são vendidas em lojas de artigos religiosos, casas de Umbanda. A Franciele pergunta, pele de lagarto também pode usar? Pode, o mesmo sentido, tá? Desde feitiços de azaração até feitiços de saúde, restauração física, adaptação de ambientes. A Rosilene fala, casca de cobra é fácil de encontrar para mim. Tá. A Cris fala: será que quem não gosta de cultura judaica ou cristã consegue fazer um voodoo totalmente pagão? Cris, excelente pergunta. Na verdade, sim. O voodoo, ele se adapta muito bem às práticas da pessoa. Por exemplo, eu, Gilberto, também não sou muito fã de trabalhar com a egrégora cristã. Não, particularmente, não me soa muito bem. Então, eu caso muito bem com outras práticas de magia natural. Então, por exemplo, eu já conjurei o Follow Me Boy, que é um óleo que a gente utiliza dentro do Voodoo, na força de Lilith. Você pode fazer isso. Eu tive um aluno de Voodoo o ano passado, que eu dou um curso de Voodoo por ano, né? Só abro uma turma. Eu tive um aluno de Voodoo o ano passado que todos os pós que a gente aprendeu a fazer, o pó do pé quente, o pó da meia-noite, o pó do sumiço, ele conjurava na força do Exu dele. Então, você pode muito bem incorporar as práticas do Voodoo às práticas de magia que você já faz, não há problema nenhum. Mas, assim, é legal você conhecer essa visão também, essa possibilidade aí de usar a Bíblia como um livro de magia. Mas se você não se sente confortável, pode substituir, tá? A Franciele pergunta, podemos substituir purpurina por pó de mica? Pode sim. Pó de mico, né? O Victor pergunta, como faz pó de mico? Pó de mico é feito de milho, de milho seco, não é? Geralmente eu compro pronto, mas se eu não me falha a memória, o pó de mico é feito do milho seco, ele é feito da palha do milho, né? Se eu não me engano, é dessa forma que é feito, mas não vou nem me estender muito, porque aí eu estou falando do meu achismo, nunca visualizei. Eu até tenho pó de mico ali, mas geralmente eu compro pronto, esse eu não fabrico, não. Então, continuando, né? A Terra, então, ela é um elemento abundante. Então, nada melhor do que utilizar esses elementos no meu dia a dia. E aí, uma coisa que o ruduzeiro... Ah, tá. Ah, o que aconteceu aqui, gente? Teve alguma coisa... Deve ter alguma coisa errada aqui. Peraí. Voltou. O que que acontece? O pó de mica que você fala, aquele branco, não é? Que a gente usa... Agora eu me confundi. É pó de mica ou pó de mica? Ah, tá. Eu acho que ela falou a pó da pedra mica. Então tá, é porque alguém falou pó de mico embaixo. O pó de mica é aquele branquinho, né? Que a gente usa para tirar a mancha, a acne, essas coisas, né? Mas vamos lá, voltando. Depois vocês explicam melhor aí no chat. Mas vamos lá, pessoal. O ruduzeiro, ele tem que ter um olhar muito panorâmico. Por exemplo, eu tenho um amigo, ele pratica magia rudu também, e ele frequenta saunas, essas saunas gays e tudo mais. E o que que ele fez? Lá, eles tinham um chapisco. Sabe esses chapiscos? Eu falo que ele mesmo me mostrou essa magia que ele fez, e eu vou pegar esse exemplo para vocês. Sabe esses chapiscos que a gente usava nas paredes antigamente? Que é de cimento grosso?
O que ele fez? Ele foi lá e lixou aquele chapisco, pegou um pedaço da parede, levou para casa, ralou aquilo e transformou num pó que ele utilizava para atração. Aí acaba sendo o mesmo princípio do pó do cabaré que a gente fala, né? Que é o pó que a gente pega ali na boate, no bordel. Algumas pessoas pegam o da porta, então, por exemplo, vai lá na boate e pega um pedaço de terra da porta do cabaré, né? A gente fala cabaré porque o nome que ficou popular é esse, mas assim, o bordel, a zona, né? E tal. Algumas pegam aquele da porta. Outros gostam de pegar aquilo que é varrido, que eu acho que é mais difícil, né? A não ser que você tenha alguém lá dentro, é difícil você pegar o varrido. Aquele varrido de dentro tem mais força. Literalmente, você vai pegar uma vassoura, vai varrer, vai guardar aquele pó e utilizar. Isso acontece também para o pó de banco. Mas, na impossibilidade, você pode pegar o da porta. Por exemplo, tem um parecido com essa, que você pode fazer uma magia para trazer clientes para aquilo que você faz, pegando o pó de um shopping movimentado. Você pode ir lá e pegar um pouquinho de terra da porta de um shopping movimentado ou de um mercado muito movimentado da sua região. Então, essa ideia da terra vem daí. Então, por que, que a gente trabalha dessa forma, Gilberto? Porque a terra, ela. Nós chamamos isso de curo mineral. Tá? Dentro do Voodoo, existem três tipos de curos: curos vegetais, né? Nós temos os curos minerais e os curos animais. E dentro dos curos animais, nós temos os chamados links pessoais. Então, vamos lá. Curo vegetal é tudo que vem do reino vegetal. Cascos, casco da árvore, folha, erva, raiz, tronco. Tudo isso é curo vegetal. Então, usou erva, curo vegetal. Curo mineral é tudo que vem da terra. Pedra, terra, cristal, água. Isso tudo é mineral. Curo animal é tudo que envolve animais. Então, a gente não usa sacrifício no voodoo, mas usa pelo de gato, pelo de cachorro, usa, por exemplo, osso de animais, utiliza. Ah, então eu fui lá e achei um passarinho. A gente pode usar pena. Tudo que tem origem animal é o curo animal. E nós que somos animais também, só que quando a gente usa alguma coisa de alguém, nós chamamos isso de link pessoal. Então, por exemplo, cabelo, baba, suor, sêmen, fluido vaginal, sangue menstrual, tudo isso, tudo que é de origem humana, geralmente a gente utiliza no Voodoo, geralmente para conectar, por isso que chama de links pessoais. Então, as terras fazem parte dos chamados cúrios minerais. E aí a terra, ela não só ela serve para sustentação das coisas, como também a terra se carrega do ambiente onde ela está. Então pega a visão disso aqui. De onde eu pego a terra, ela é magnetizada pela energia daquele lugar. Então, por exemplo, uma terra de citando aqui, por exemplo, a terra de frente de um bordel. Aquela terra, ela é impregnada da energia sexual daquele ambiente. Então, essa terra pode ser utilizada em magias de atração, magias de conexão, adoçamentos, amarrações amorosas. Ela pode ser utilizada para aumentar o nosso magnetismo, para atrair a energia sexual. A gente vai utilizar ela para magias de empoderamento. Meninas que trabalham à noite, ou rapazes que trabalham à noite, né, como garotos e garotas de programa, podem utilizar esse pó também para atração. Vamos pegar agora o shopping. Um shopping muito movimentado, ou um mercado muito movimentado, tem uma energia de prosperidade, né, dentro dele. Essa energia de prosperidade que essa pessoa, que esse local tem, impregna a terra daquele lugar. Então você consegue pegar a terra daquilo ali e utilizar para fazer pós de prosperidade, para fazer ritos de prosperidade, para ungir vela. Daqui a pouco eu vou mostrar os usos práticos, mas eu quero que vocês entendam de onde a terra vem é a energia que eu posso trabalhar com ela. Então, falamos da questão do bordel, falamos da questão do shopping. Existem também outros locais, por exemplo, o banco. Gilberto, mas não tem terra geralmente no banco. Não, mas do banco nós utilizamos o pó do banco. Gilberto, como é que eu faço para usar o pó do banco? Eu tinha uma amiga que trabalhava limpando o banco. Eu pedia para ela para trazer para mim. Então, sobrava ali, colocava.
É difícil às vezes para algumas pessoas, mas, por exemplo, uma coisa que é muito legal que você pode fazer lá, eu não estou com nenhuma nota próximo de mim aqui, mas vamos lá. Suponhamos que essa foto aqui é uma nota, tá? Fui lá no caixa eletrônico, tirei essa nota. Tem um pozinho aqui na bancada, você pode jogar esse pozinho em cima da nota, consagrar ela para a prosperidade e pôr na sua carteira. Você pode abrir sua carteira ali e jogar aquele pozinho, geralmente é quase invisível, né? Sabe aquela poeirinha? A gente pode jogar aquilo ali na carteira para trazer mais dinheiro. Por quê? Porque o banco tem essa energia de prosperidade ali. Então você pode utilizar isso. De igual forma, e aí vai ficando mais difícil, né? Então tem pós que a gente, por exemplo, nunca tive o pó que eu vou ensinar para vocês agora. Pó de cadeia ou pó de fórum, e aí já é meio complicado de conseguir. É ótimo para várias coisas. Primeiro, o pó de cadeia e o pó de fórum pode ser utilizado para trazer proteção e segurança. A amarração amorosa, muitas pessoas também utilizam esses pós. Lembra que na cadeia a pessoa está presa, tá, né? Então, o fórum também tem essa coisa da prisão, como também pode ser utilizado em rituais de justiça, por exemplo, o pó de fórum pode ser utilizado para questões de justiça, o pó de cadeia pode ser utilizado para trazer proteção, né, segurança, tem aquela energia forte militar ali por trás, mas esses dois eu confesso que eu nunca tive, mas sei que é possível utilizar. Além desses pós que eu falei, por exemplo, existem as terras que você encontra, como a terra de encruzilhada, a terra de cemitério. E aí vamos começar com a terra de encruzilhada. A terra de encruzilhada ela é pouco falada, mas ela é bem poderosa. Você pode utilizar a terra de encruzilhada para várias coisas. A primeira, a Denise fala que para ela é fácil, pode delegar assim. Então, vai ser bom, porque. Então, vamos lá. Depois eu abro as perguntas, tá, gente? Então, por exemplo, a terra de encruzilhada, a encruzilhada é um ponto de tomada de decisão. Então, ela pode ser utilizada em rituais de prosperidade, tá? De expansão. Então, por exemplo, eu posso mesclar a terra de encruzilhada com pó de ouro, ou a terra de encruzilhada com folha de louro, ou terra de encruzilhada com pó de banco, mais pó de louro, mais canela, e fazer um pó de prosperidade ali. Eu posso pegar a terra de encruzilhada, por exemplo, e mesclar com outro elemento para trazer expansão. Então, a primeira coisa da encruzilhada é a expansão, tá? Expandir, crescer. Eu posso utilizar também a encruzilhada para gerar confusão. Então, Gilberto, por quê? Você fica tão perdido na tomada de decisão, isso gera confusão. E aí você fala, Gilberto, mas como é que eu vou utilizá-la para uma coisa e para outra? É a conjuração. Quando você está trabalhando com o Voodoo, não só o Voodoo, na verdade, toda a prática mágica que você fizer, por exemplo, a canela. A canela ela traz prosperidade, mas a canela também traz amor, mas a canela também traz boas amizades, mas a canela também traz vitalidade. Como é que eu vou saber qual dessas funções da canela eu vou utilizar? Na hora que eu estou fazendo a magia, qual que é a intenção que eu estou colocando sobre a canela? Tanto que é muito comum na prática do voodoo, você coloca o elemento, coloca o cúrio e já dá um sentido para ele. Que a canela me traga tal coisa, que a terra de encruzilhada me traga tal coisa, enquanto você vai fazendo a magia. Então, a terra de encruzilhada, expansão. A terra de encruzilhada, ela também é utilizada para deixar a pessoa um tanto quanto confusa. Outra coisa, a terra de encruzilhada, ela também pode ser utilizada para afastar uma pessoa. Tanto que é um dos ingredientes que nós utilizamos, tanto no pó da meia-noite, que é uma receita tradicional do voodoo, quanto utilizamos também no pó do sumiço, tá? Então é importante vocês terem essa percepção. E aí, essa terra de encruzilhada. A terra de cemitério, essa é muito famosa, muito conhecida, mas muitas pessoas têm medo, né, de trabalhar com terra de cemitério, e é compreensível, tá? Porque é uma energia mais densa. Mas o voodoo, ele não coloca tanto tabu assim na terra de cemitério. Primeira coisa, para que serve a terra de cemitério? A terra de cemitério ela é utilizada também no pó, em vários pós, na verdade, que a gente utiliza, geralmente mais pesado. Mas a primeira coisa que ela faz, conexão com os ancestrais, e aí, por exemplo, desde invocação de espíritos até, por exemplo, conexão com a sua ancestralidade, né, com seus ancestrais, utiliza a terra de cemitério. Terra de cemitério também pode ser utilizada para finalizar ciclos, ela pode ser utilizada para rituais como corte de laços, rituais de finalização de ciclo.
rituais de até, por exemplo, anular vícios, anular dívidas. Eu já fiz magias, por exemplo, com terra de cemitério, para, junto com outros elementos, é claro, para combater vícios. Então, é uma coisa interessante da gente abordar. Então, ela serve para anular ciclos, vícios, corte de laços, invocação de espíritos, conexão com a ancestralidade. Ela pode ser utilizada para fazer invocação, para trabalhar com certas linhas, especialmente aquelas ligadas à morte. Desde orixás como o Baluayê, o Mulu, até entidades do cemitério, né, de um modo geral, até o trabalho com certas egrégoras, como a linha das almas e tantas outras, você pode utilizar a terra de cemitério. Ela deve ser manipulada com muito cuidado, vi uma pergunta que eu já vou responder, mas então, essas são alguns tópicos. Eu vou continuar depois, agora eu vou abrir o chat, vou responder mais algumas perguntas, depois eu continuo a explanação. Onde que eu parei? Tá, alguém falou, pode de uma joalheria? Perfeito, também é ótimo para a prosperidade. A Sandra pergunta: pode ser uma terra que fica em frente ao banco? Pode, pode sim. Claro que aquela que é retirada lá de dentro é a melhor, mas pode ser uma terra de frente ao banco também. Vou sair com a vassourinha na mão, vou varrer tudo. Amo. Para a proteção, não seria melhor um pó de ambiente militar? Quartel, batalhão, por exemplo? Não seria mais forte que o do presídio? Então, na verdade, para a proteção que eu falei, é a delegacia ou fórum. O presídio é para aprisionamento mesmo. O presídio, geralmente, o pessoal usa pó de presídio para amarração. Eu não faço, tá, gente? Mas eu, né, já que eu tô falando disso, eu preciso falar do para que serve. É... A Cláudia, tem apostila, pro... tem uma pequena apostila que eu vou disponibilizar, meu anjo. Fico preocupado em usar terra de cemitério, não pela densidade, mas porque eu tenho medo de contaminação com doenças. Depois a Viviane pergunta. Ah, não, a Cris fala isso, depois a Viviane pergunta. Como coletar terra de cemitério sem se contaminar? Vou explicar. A Denise fala, no assentamento do meu Exu, tive que pegar diversos pós, inclusive entrei no cemitério de madrugada para pegar terra. Exato. Geralmente, assentamento de Exu coloca vários elementos. Por exemplo, vou pegar o assentamento de Exu Bará, por exemplo, ele é muito utilizado. Você coloca várias coisas. Você pega terra de um monte de lugar, água de um monte de lugar, ouro, prata, Exu Bará, tá? E o Bará que a gente assenta nas portas mesmo. Um exemplo para vocês: água de mina, cachoeira, mar, chuva, rio, terra de encruzilhada, cemitério, cabaré, um monte de lugar. Utiliza até uma peça de ouro, uma peça de prata. Isso assim, só para vocês terem uma ideia de que realmente a gente usa bastante isso nos fundamentos. Geralmente, entidades de linha, por exemplo, se eu vou assentar uma Maria Padilha do Cabaré, geralmente eu vou precisar de terra de cabaré para assentar, sabe? Por exemplo, eu tenho. Quer ver, uma vez eu vi estava fazendo um estudo sobre o povo. Tem uma linhagem dentro da Quimbanda conhecida como Povo do Inferno. O nome assusta, mas é um desdobramento do Reino da Lira. Geralmente, no assentamento deles, a gente pega panfleto de rua. Sabe esses panfletos de rua que as pessoas te dão? Geralmente em ruas muito movimentadas, 25 de março, esses lugares que a gente compra muamba. Então, geralmente aquele panfleto também faz parte do pessoal do Reino do Inferno, tá? Mas é assunto para um outro momento. Mas sim, tudo isso é utilizado, tá? Nos assentamentos. Assentamento é uma coisa mais complexa. E é exclusivo da Umbanda, Quimbanda, Candomblé. A ideia aqui é do Voodoo, que é uma versão mais prática e tudo mais. A Denise fala, né, que pro Exu ela teve que pegar a terra da encruzilhada do cemitério. Vamos lá. Deixa eu... Ah, tá. A pergunta que falaram aqui é sobre como pegar a terra de cemitério sem se contaminar com doenças e tudo mais. Então, essa é uma questão séria, a gente tem que tomar muito cuidado. Qual que é a sugestão que eu dou para você? A primeira coisa, pelo Voodoo, você só precisa de uma sacola, uma pazinha e talvez uma luva para não pôr a mão direto. Pelo Voodoo seria isso. Assim, a gente vai lá e pega e pronto, acabou. Geralmente com luva e tudo mais, depois coloca no ambiente esterilizado. Dentro da Umbanda, da Quimbanda, o que a gente faz? A gente paga ali. Então, por exemplo, eu não posso ir lá no cemitério
e pegar terra de qualquer jeito. A gente leva alguma coisa, geralmente moeda. Por exemplo, você vai pegar lá no cemitério. E aí, na Quimbanda e na Umbanda, a gente acaba aprendendo a fazer isso em qualquer terra que você for pegar. Por exemplo, vou pegar terra de cemitério ou terra de encruzilhado, antes de eu dar a pasada ali e colocar na sacola, ou colocar no plástico, onde eu vou colocar, eu tenho que pagar. Pagar ali. Geralmente eu pago 7 moedas. Ou levo alguma bebida e jogo no solo depois, mas você tem que pagar para poder retirar. E pedir licença para poder retirar. Mas isso não é Rudu. O Rudu não se preocupa tanto com isso. Ele vai lá e pega a energia. O ideal é uma luva, uma pazinha, e você vai lá e pega. Sabe? É por isso que eu falo. Eu, por exemplo, quando eu vou trabalhar diretamente com a terra de cemitério, eu gosto de colocar, por exemplo, quando eu vou fazer pó do sumiço, por exemplo, eu coloco máscara, porque como eu vou ficar muito tempo ali, eu vou inalando mais pelo pozinho que acaba entrando do que tudo. E como mistura também enxofre e outras coisas, eu gosto de usar máscara quando eu vou trabalhar. Mas, assim, se for uma quantidade pequena, já vi bruxa até pegando com a mão e fazendo. Mas eu entendo as preocupações, tem que cuidar da saúde. Uma luva, uma máscara, né? Uma higienização depois, um banho depois que você chegar em casa é sempre recomendável. Vamos lá. O pó de cemitério pode ser calçado na frente do cemitério? Pode sim, meu anjo. Alguém perguntou aqui sobre o pó do osso, né? Então, meu querido, é o Victor. Quando a gente fala de pó de osso, a gente tem que pensar em várias coisas. Primeiro, pó de osso de animal. Vai ter as características do animal enquanto estava vivo. Por exemplo, pó de osso de andorinha. Você pode utilizar para fazer alguém sumir da tua vida. Por exemplo, pó de osso de boi pode ser utilizado para trazer força, saúde, energia para você. Então, se for animal, vai ter as características do animal. Inclusive, é uma base maravilhosa para fazer pós, tá? O que que é a base? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você vai fazer um pó no voodoo, lá no meu curso de voodoo a gente vai falar mais sobre isso. Você tem geralmente os cúrios, em alguns casos a gente usa bases, que serve para conservar e amplificar. Por exemplo, você vai fazer um pó, deixa eu pensar aqui, fazer um rapidinho aqui. Vamos imaginar que você vai fazer um pó de prosperidade. Você vai colocar ali canela, louro em pó e vai colocar açúcar. O açúcar é a base. Por quê? Porque ele vai dar corpo, ele vai aumentar a quantidade do pó que você tem. Muito comum a gente utilizar farinha de trigo. Eu gosto mais de utilizar talco. Quando eu vou fazer base dos meus pós, eu gosto muito de utilizar o talco, talco mesmo, tá? Ele é melhor, mas você pode utilizar farinha de trigo, pode utilizar talco, dependendo do pó, você pode usar sal, por exemplo, se for um pó de banimento, um pó de limpeza, um pó de sumiço, a base pode ser o sal. O sal ele vai servir para aumentar, porque às vezes você tem uma quantidade, né? A Franciele fala, fermento também é bom, fermento também é bom para vocês colocarem. Então, é a base que a gente fala, tá? A base por quê? Porque ela vai conservar ao mesmo tempo que ela vai aumentar. Porque às vezes você tem pouco daquele puro. Por exemplo, eu tenho uma casquinha de cobre, mas você consegue, com a base, aumentar isso tudo. Então, o pó de osso é ótimo. Inclusive, nessas casas de agropecuária, existe um osso, você pode comprar osso que eles vendem, pó de osso, que eles usam muito para pôr em planta. Vocês podem comprar para virar a base dos pós de vocês do Rudu. É muito bom também. E aí, tá. Então, esses são os ossos de modo geral. O Rudu, e aí eu abro um parênteses para vocês, tá, gente? Não acho que vale a pena vilipendiar um túmulo. Mas dentro do Rudu, algumas tradições mais antigas, lembra que a gente estava num contexto bem antigo, há um processo de revolta muito grande ali, existem algumas partes, tanto no meu curso, bem no finalzinho, tem uma parte onde eu falo sobre os ossos, por exemplo. Que aí eu não recomendo mesmo que vocês façam, tá, gente? Assim, que aí, por exemplo, osso de padre, osso de soldado, militar e tudo mais, mas essa parte eu nem vou entrar aqui porque eu não acho interessante para a gente focar, não. Vamos focar só nessa parte que a gente viu até aqui, tá bom? Porque eu não acho que vale a pena. A minha espiritualidade e tudo mais, acho que a pessoa merece um descanso. Mas alguns praticantes podem sim se valer
Lembrando mais uma vez, não existe sacrifício no voodoo, tá, gente? O que se acontece é o aproveitamento de certas coisas que estão ali à disposição. Por exemplo, você não vai matar um pavão, mas pena de pavão é muito bom para magia. Por exemplo, você não vai matar um passarinho, mas pena de pássaro que você encontrou ali é muito boa para suas magias, entendeu? E outras partes também, por exemplo, eu conheço um praticante de voodoo, inclusive foi meu professor há alguns anos atrás, que ele conta que ele achou morto um falcão. Aí terminou o processo de decomposição lá do falcão, depois ele usou aqueles ossos como amuleto para visão na hora de ler cartas. Ele criou um amuleto, ele fez o que nós chamamos de mojos, né? Os mojos bags, que são as sacolinhas da bruxa, utilizando os ossos desse falcão como um amuleto para aumentar a visão espiritual na hora de ler cartas. Então, só para vocês entenderem essa possibilidade, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta e eu continuo já a explicação. A Ana Cláudia fala o seguinte: a farinha de trigo é utilizada para esconder feitiços, para ninguém descobrir que você fez, nem mesmo através dos oráculos. Sim, sim. Geralmente a gente faz como se fosse uma luva invisível, né, com a farinha de trigo, na hora de manipular a magia, para ninguém saber que veio de você. Mas é um ótimo. Eu não gosto muito que a farinha de trigo costuma estragar primeiro. Eu gosto de usar talco. Vou mostrar para vocês, tem um pó que eu fiz há 5 anos atrás, usando o talco. E olha como é que dura. Só um minutinho. É que eles falam, né? Quem guarda tem. Olha só. Esse daqui, esse aqui foi o primeiro pó do sumiço que eu fiz. Ainda está aqui até hoje. A base dele foi de talco. Esse daqui é um pó da sorte que eu fiz há muito tempo atrás também. Ainda está aqui ainda valendo a pena. Esse daqui é um pó de limpeza. A base desse aqui já é sal fino. Esses aqui foi do meu primeiro curso de voodoo que eu dei, tem 5 anos que aconteceu isso, e está aqui até hoje, ó. Ainda utilizo nas minhas práticas mágicas. Claro que hoje em dia melhorou minha fabricação, né? Deixa eu mostrar um negócio muito legal. Vocês verem a diferença, né? Porque uma coisa é o praticante quando ele está começando, outra coisa é o praticante depois de um tempo. Olha, esse daqui é o pó do sumiço que a gente vende aqui na loja, eu que faço. Olha a diferença desse daqui para esse primeiro que eu fiz aqui. Acabamento, tudo melhorou, a estrutura. Esse daqui, inclusive, eu não uso base para aumentar, eu uso diretamente os elementos da magia. Olha o pó de riqueza, como é que ficou mais bonito, mais bem acabado. Mas assim, a gente começa mais grosseiro. E quando você não vai fazer para vender, quando você não vai pôr na loja, não precisa focar tanto na estética, é mais na funcionalidade. Isso aqui é ótimo para limpeza. Já cansei, por exemplo, estava cheio, agora está quase acabando. Isso aqui, por exemplo, senti que o ambiente está carregado, vou lá e jogo nos 4 cantos. Tá. Outra terra que eu não falei para vocês, gente, que é uma terra poderosa que eu estou aprendendo a usar. Aprendendo assim, eu já sei usar, mas eu tenho usado com mais frequência de uns tempos para cá. Por isso que eu digo que eu estou aprendendo a usar. Terra de formigueiro. Gente, isso daqui é tão bom. Por exemplo, corte de laços. Vai fazer uma magia de corte de laços? Forra o chão do ritual com terra de formigueiro. A terra de formigueiro tem aquela mesma energia da formiga. Sabe o formigueiro que vai consumindo? Então, quando eu quero fazer uma magia de corte de laços, além das velas e dos elementos que eu utilizo no corte de laços, eu jogo terra de formigueiro em volta. Por exemplo, outra magia que a gente usa muito, terra de formigueiro. Tem algum processo na sua vida que você quer acabar com ele? Por exemplo, eu indiquei essa semana para uma moça que estava com problema na justiça. Pega um pote de vidro. Eu gosto muito desses potes de geleia. Eu uso muito pote de geleia para fazer magia voodoo. Pega o nome do processo legal, escreve em detalhes as informações, enfia dentro desse pote de vidro, enche de terra de formigueiro e acende uma vela preta por cima, pedindo para aquele processo perder força. Outra coisa, tem algum vício que você queira combater, aí no lugar do processo você coloca o vício.
Tem alguma situação que você quer consumir, coloca ali dentro para combater. Então é muito legal. Você pode utilizar também, por exemplo, para quebrar a força de uma pessoa que está te atacando espiritualmente. Então, vários usos da terra de formigueiro que você pode estar utilizando ali no seu ritual, nas suas práticas mágicas, entendeu? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Viviane, como usar estes pós? Sopra, passa, mistura alguma magia? Curiosidade, desculpa. Então vamos lá. Então, Vivi, o que acontece? Esses pós, você vai usar eles todos da mesma forma, tá? Quando eu falo mesma forma, é o mesmo jeito de aplicar. Porém, você vai adaptar. Por exemplo, vou pegar o pó da prosperidade, por exemplo. Você pode ungir uma vela. Pega uma vela amarela, por exemplo, passa mel nela, coloca o pó, passa o pó na sua mão, esfrega a vela com mel na sua mão e acende. Primeiro ponto. Segundo ponto, pega o pó da prosperidade, você tem um estoque na sua casa. Sopra em cima do seu estoque para trazer vendas. Acordou pela manhã, salpica na mão o pó para trazer dinheiro para você. Isso é um ponto legal. Além disso, outras coisas que você pode fazer para trazer prosperidade, né? Você tem, na sua loja, por exemplo, você tem um consultório ou uma loja. De manhã, joga nos 4 pontos. Então, eu peguei exemplo do pó da prosperidade por isso. Ah, você vai fazer uma magia de prosperidade. Desenha um cifrão com o pó. Então, você vai aplicar esse pó diretamente sobre pessoas, objetos. Você pode salpicar na sua carteira, você pode jogar no seu estoque, você pode, esse daqui, por exemplo, que é feito à base de erva, você pode fazer um banho. Vou pegar um outro exemplo. Essa terra de formigueiro que eu falei, por exemplo, você pode ungir uma vela, escrever a situação que você quer que consuma, escrever numa vela a situação, ungir ela com óleo e jogar a terra de formigueiro na mão, passa, esfrega, acende para consumir a vela, para consumir aquela situação. Você pode jogar numa magia, como eu falei, de corte, de banimento de energias negativas, terra de formigueiro. O pó do sumiço, por exemplo, você quer que alguém suma da sua vida, escreve o nome da pessoa num pedaço de papel, queima, mistura com o pó do sumiço, vai numa encruzilhada meia-noite e sopra, para que aquela pessoa suma da sua vida. Sopra no rastro, joga no rastro da pessoa. Por exemplo, pega uma caixa, põe a foto da pessoa que você quer sumir, ou a situação que você quer sumir, joga o pó do sumiço, fecha essa caixa, enterra numa autoestrada, enterra num lugar longe, para essa pessoa sumir da sua vida. Então, assim, você vai incorporando isso às suas práticas mágicas, em objetos, em pessoas, incrementando nas suas magias. Você pode fazer uma magia de banimento e soprar o pó do sumiço por cima. Você pode colocar o pó do sumiço, colocar a foto da pessoa ali, acender ou jogar sal grosso. E aí você vai incorporando. Esses pós, eles são elementos de incorporação à magia. Eles são uma magia pronta, mas eles também são incorporados à magia. Não é? Terra de formigueiro também serve para banimento? Serve também. O pó de sumiço eu soprei no cidadão, ele ainda não sumiu. Tem que ser, olha, primeiro, cada caso é um caso, né? A gente tem que entender vários processos. Ele é muito bom. Tipo assim, o pó de sumiço ele é muito bom para afastar pessoas negativas, mas ele pode ser incorporado a outros rituais, ele pode também ser utilizado mais de uma vez, e é aquela coisa que eu sempre falo sobre magia. Por exemplo, a magia ela deve vir acompanhada de da ação. Você faz uma magia, você cria essa possibilidade no universo. Basicamente, magia funciona da seguinte forma: você cria uma situação que você deseja, e essa situação você plasma ela para o universo. Agora você precisa agir através de vários processos na matéria para que aquela energia volte e vaze para a sua vida. Vou te dar um exemplo. Você fez uma magia de prosperidade. Então, vamos lá, fiz uma magia de prosperidade. Criei a prosperidade no astral. Agora eu preciso me movimentar no físico para que essa energia entre na minha vida. Então, por exemplo, entregar currículo, começar um curso novo, conversar com as pessoas à minha volta, para que o universo venha. Então, por exemplo, eu faço muito isso. Estou com uma situação X que eu preciso resolver.
Então, o que que eu faço? Faço uma magia para vir a solução e a resposta daquilo ali, e depois eu vou movimentando no que eu tenho aqui para permitir que o universo me facilite essa situação. Então é importante isso também, tá, gente? Não é só soprar e esperar, tem esse movimento da nossa parte também. E muitas vezes a gente precisa repetir algumas vezes. Ah, tá. O Victor pergunta: jogar terra ou pó de cemitério realmente o vizinho muda? Olha, não só terra de cemitério. Por exemplo, é uma coisa muito comum. Uma vez um rapaz me procurou, ele tinha jogaram, apareceu no carro dele um monte de alpiste, na varanda, nas coisas dele. Muito alpiste. E ele me perguntou o que que era, porque ele não sabia dizer. Eu queria que ele fosse embora. Alpiste é outra coisa também que é para mandar a pessoa voar embora, entendeu? E aí a terra de cemitério é a mesma coisa. Não é uma coisa que eu acho legal de fazer, sabe por quê? Apesar do Rudu não trabalhar muito com a ideia de ação e reação, eu acredito. Eu acredito muito na questão de ter uma boa convivência, aquela coisa. Quando isso é impossível, aí sim. Mas funciona assim, se a pessoa conjurar, não é só jogar, tem que conjurar. É possível sim. Inclusive, gente, uma coisa interessante do Voodoo, que eu vou ensinar para vocês, é da mesma forma que os pós de certos locais são impregnados daquela energia, os pós de uma casa também. Por exemplo, quando eu quero fazer uma magia de proteção para minha casa, eu posso varrer a minha casa, guardar aquele pó, sabe a poeira quando você varre a casa, e utilizar para representar a minha casa no feitiço. Outra coisa, aí eu posso fazer no meu caldeirão, eu posso utilizar o pó do tijolo, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, assim, o pó da sua casa representa você. De igual forma, tem uma coisa no voodoo que é cruzar os seus passos. Quando a gente, no Rudu, a gente usa a expressão cruzar e descruzar. Qual que é a diferença de um e de outro, Gilberto? Cruzar é literalmente amarrar você. Se eu te cruzo, eu estou te amarrando. Se eu estou te descruzando, eu estou te desamarrando. Inclusive, uma dica muito boa para vocês. Uma erva que no Rudu a gente usa para descruzar energias negativas é a camomila, tá? Banho de camomila da cabeça aos pés é ótimo para descruzar. Outra dica também do Rudu: urinar nos pés enquanto você está se banhando ajuda a descruzar os seus passos se eles forem cruzados por uma magia negativa. E tem uma coisa no Rudu que a gente fala que é cruzar os passos de alguém, que é amarrar os passos de alguém, que você literalmente pega a terra de um local onde ela pisou. Então, por exemplo, alguém falou de mandar aí alguém embora da vida delas. Se você tiver um lugar exato de onde ela pisou na terra, por exemplo, você consegue pegar aquela terra e utilizar ali naquele processo. Interessante isso, né? Isso é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Inclusive, a gente pode fazer utilizando sapato, chinelo. Se o seu chinelo, sapato sumiu, depois de muito tempo ele apareceu num outro lugar, já pode queimar aquilo ali, com grande chance de alguém ter feito alguma coisa usando o seu sapato. Outra coisa também, pisar. Às vezes você sabe que a pessoa vai pisar num certo lugar, você pode fazer alguma coisa naquele espaço para no momento que ela pisar, ela pegar. Eu conheço uma mulher que lutou durante muitos anos com uma queimação terrível no pé, porque pisou num lugar que tinha feito alguma coisa ali para ela. Então a gente chama isso de cruzar e descruzar. Tá? Descruzar e tirar a energia negativa, cruzar e colocar a energia negativa. E algumas pessoas o fazem, né? A gente não pode duvidar disso. Tá. Tá. Terra de cemitério deve servir também para magia maléfica. Demais da conta. Mas não só isso, tá? A gente aprendeu hoje outras coisas também. Ancestralidade. Você pode utilizar também, por exemplo, para finalizar ciclos, encerrar processos. A Franciele, casinha de João de Barro. Casinha de João de Barro serve para proteção. É bem parecido com o pó do tijolo, na verdade. Além disso, pode ser utilizado para estrutura, equilíbrio. O Victor, pó de formigueiro pode ser utilizado magia de separação e afastamento? Pode sim. Ah, eu vou pegar o gancho. Ah, tá. A Cláudia fala: minhas meias sumiram, foi minha sogra que pegou. Agora eu entendi o que ela fez. Pode, quando chegar a aparecer essas meias de novo, aí você queima isso daí e faz um descruzamento energético. A Ana Clara, perdão, eu chamei de Ana Cláudia mais cedo, né, meu anjo? Desculpa.
A Ana Clara fala o seguinte: a terra de formigueiro é boa para defesa, proteção e contra-ataques também, pois as formigas são excelentes defensoras das tocas e elas atacam quando estão sendo atacadas. Exatamente. E aí, uma das coisas que a gente usa muito para proteção é o pó que a gente extrai da caixa de marimbondo. Que a caixa de marimbondo é a mesma coisa, né? Ela se defende, né? Então você pode transformar esse pó. A gente usa muito. Tem um pó que eu gosto de fazer que mescla o pó do tijolo com a caixa de marimbondo para proteção. E aí eu vou explicar como é que faz o pó do tijolo, depois eu ensino essa receita. Mas a mesma coisa pode ser feita com a mesma ideia, você pode abstrair ali da terra de formigueiro. O pó do tijolo é um pó muito tradicional dentro do voodoo. Inclusive tem um filme que chama A Chave Mestra, que fala sobre o pó do tijolo. O pó do tijolo você pode fazer e jogar nas janelas da sua casa, você pode jogar na porta, né, da sua casa, para impedir que pessoas mal intencionadas entrem. Protege tanto pessoas físicas mal intencionadas quanto seres espirituais. Então, você fecha a sua casa para energias negativas. Você pode fazer uma linha nas janelas, nas portas, para impedir que energias negativas entrem. E como é que eu faço? Além disso, eu uso muito pó do tijolo para blindagem de relacionamento. Então, você pode fazer um adoçamento. Por exemplo, se você fizer um adoçamento e circular o adoçamento com pó do tijolo, você protege essa relação. Você pode, inclusive, pegar uma vela, dessas velas de união do casal, e uma vela de cadeado, amarrar a vela de cadeado na vela de união, colocar mel e jogar por cima o pó do tijolo para blindar uma relação e impedir que energias negativas ou energias de outras pessoas afetem essa relação. Beleza? Como é que faz o pó do tijolo? O pó do tijolo, você vai pegar uma casa, sabe essas casas velhas, essas casas em demolição, essas casas caindo aos pedaços? O ideal, quanto mais velha for a casa, melhor, tá? Geralmente, o certo do pó do tijolo é assim: você vai lá, pega um tijolo de uma casa antiga, de uma casa em demolição e tudo mais, pega esse tijolo, coloca ele dentro de uma bacia com ervas de prosperidade, então, por exemplo, canela não, guiné, arruda, sálvia, alho, cebola, coisas de prosperidade. Deixa de um dia para o outro para essas ervas, para essa água umedecer o tijolo e absorver aquela energia das ervas de proteção. Depois que você fizer isso, você põe para secar, tritura e transforma no pó. Você já vai ter o pó do tijolo. Se você mesclar pó do tijolo com pó de caixa de marimbondo, a proteção fica maior ainda. Beleza? Alguém perguntou se não pode ser tijolo novo. Pode, mas o ideal é tijolo antigo. Sabe esses tijolinhos, esses tijolo maciço que a gente fala? É melhor, tá? Mas na impossibilidade pode ser o tijolo comum mesmo, mas o ideal é um tijolo de um lugar que já existe. Se for de uma igreja abandonada, então, gente, aí traz muito mais proteção, especialmente espiritual. E aí, por falar de igreja abandonada, pó tirado da limpeza de uma igreja é ótima para proteção espiritual, para conexão e proteção espiritual, assim como o pó de terreiro também, do chão do terreiro. Ah, a Cris fala, né? Esse filme é ótimo, já assisti umas 3 vezes, é muito bom. Depois eu vou ver se eu coloco lá no grupo da palestra. Ah, e aí, gente, muito a partir daí, vocês vão construir aquele entendimento, né? Em cima disso, opa, essa terra aqui eu posso utilizar em quê? E aí você pode usar para vestir velas, né? Vestir velas, vocês sabem, né? Pega uma vela do ritual, a cor específica que vocês vão utilizar, coloca, passa um óleo, pode ser mel, pode ser alguma coisa, e veste com a vela. E joga ali, salpica o pó em cima da vela. Você pode soprar no ambiente, por exemplo. Ah, está carregado aqui. Soprar nos ambientes. Ah, é para prosperidade? Sopre nos ambientes. Você pode, por exemplo, fazer os saquinhos das bruxas, né? Que é um saquinho, um amuleto, um patuá ou um mojo bag. Você pode usar esses elementos, esses cúrios, como a gente viu, dentro do saquinho da bruxa. Eu ensino isso também no meu curso. Por exemplo, vocês podem utilizar isso na confecção de rituais de vocês. Desenhar sigilos e símbolos usando essas terras. Você pode, por exemplo, misturar com outros elementos e fazer em pós mais potentes. Você pode, por exemplo, igual eu citei para vocês hoje, você pode utilizar para, por exemplo, terra de encruzilhada, terra de cemitério, terra de formigueiro,
você pode incorporar um ritual de que é corte de laços, de banimento de energias negativas, você anulou aquela energia, sabe? Então, tudo isso vocês podem utilizar. E aí, gente, por exemplo, o pó da casa de vocês podem utilizar para proteção. É, deixa eu pensar aqui. Outra coisa. Aí também tem outras ideias. Por exemplo, você tem uma casa de um milionário. Caramba, cara, o cara é muito rico. Você pode pegar o pó da terra da casa dele para trazer prosperidade para a tua vida. Se você outra coisa, por exemplo, você quer facilidade nos estudos, o pó de uma biblioteca. E aí a gente vai expandindo cada vez mais esse uso. Mas se vocês entenderem como é que faz, como é que olha, como é que pega, vocês já entenderam ali o processo. A Ana Clara pergunta: pode transformar pós e terras em óleos? Pode sim. E aí, por exemplo, você já vai ter um uso mais direto, né? Então, por exemplo, você pode curtir o óleo, né? Os pós dentro do óleo. E eu vou ensinar uma coisa muito legal, Ana Clara, para você sobre pós, perdão, sobre óleos. Sabe como é que um óleo Rudu fica bom mesmo? Faz o óleo, né? Mistura os cúrios ali e enterra ele. Deixa 21 dias enterrado. Não pode esquecer onde enterrou, né? Se você não tiver acesso a um local de terra, pode ser até um vaso de planta. Depois de 21 dias, retira para você ver. Esse óleo está poderoso. Dentro do Rudu, a gente tem a ideia de que a força maior é da terra. Então, quando você enterra o óleo, é como se você estivesse plantando ele. Ele vai se nutrindo e quando você retira ele, você está retirando ele cheio de energia. Se você não tiver possibilidade, claro, faz esse óleo, deixa ele à sombra e chacoalha ali de tempos em tempos. Mas esse segredo é top, viu? Mas pode fazer transformar pós em óleos também. Vamos ver. Eu vivo sendo atacado espiritualmente pela mesma pessoa. Se eu fizer uso do pó de tijolo, só irá me proteger ou fará a pessoa parar com as magias? Só vai te proteger, Andrei. O que você pode fazer é utilizar terra de formigueiro para quebrar a força dessa pessoa ou consumir essa energia de ataque. E ainda que ela faça, a energia dela ficando cada vez menor, entendeu? Inclusive, alguém falou mais cedo aí sobre magia do caos. Tem um servidor do caos que chama o Exaurido. Vou escrever aqui no chat. Depois você pesquisa esse servidor, Andrei. Ele pode te ajudar. Eu acho que é o Exaurido mesmo. Se não for, depois você me corrige. O Exaurido. Ele pode te ajudar aí pro cara, com a pessoa que está te atacando parar de fazer. Deixei tijolo no banho de descarrego de 7 ervas, ele secou. Posso fazer um banho de prosperidade ou proteção? Pode. E aí depois, meu anjo, você tem que transformar depois que ele secou, deixei o tijolo no banho de descarrego com 7 ervas. Ele secou. Posso fazer o banho de. Ah, tá. Depois pode. Então, Vivi, depende do óleo que você quer fazer. Qualquer óleo pode ser feito. Por exemplo, um óleo básico dentro do Rudu, por exemplo. O Fast Look, que é alguns óleos Rudus, eles têm nome em inglês, mas porque vocês entenderam que o Rudu nasceu lá. O Fast Look, ele mescla canela e pirita. Pega o óleo, mistura, né, ali uma porção de canela, pega uma pedrinha de pirita, coloca junto, chacoalha e enterra, deixa 21 dias. Esse óleo é para trazer sorte. Fast Look é sorte rápida. Um outro óleo tradicional dentro do voodoo, por exemplo, é o Follow Me Boy, que é um óleo de atração. Inclusive, o meu óleo Follow Me Boy que eu faço é maravilhoso. Ele utiliza o óleo base, ele utiliza jasmim, baunilha natural, uma pedra de coral, e eu acho que essa é a receita. Mesma coisa. Esse é o Follow Me Boy. E esses são os óleos mais tradicionais. Mas, por exemplo, você pode criar os seus próprios óleos também, desde que você tenha um entendimento dos cúrios. Ó, eu posso criar um óleo, por exemplo, com louro, canela e anis estrelado. Coloca essas ervas todas juntas num óleo base. Geralmente, para prosperidade, um óleo bom seria o óleo de girassol e faço. E aí você pode criar os seus próprios óleos também. A Cris pergunta: óleo base é coringa? Óleo base é da mesma forma que existe a base, por exemplo, a base para o pó, como talco, farinha de trigo,
você pode que é a base, sal, açúcar, você tem o óleo base. Óleo base geralmente são óleos vegetais. Óleo de girassol, óleo de amêndoas, óleo de rícimo, por exemplo. Então tem vários óleos que você pode utilizar de base. Ah, tá. Qual óleo base é coringa? É azeite de oliva, extra virgem. É o melhor. É o base coringa. Mas eu gosto de utilizar. Geralmente eu gosto de utilizar o. Para cada óleo que eu faço, um óleo específico com aquela energia. Por exemplo, se tem hoje o de prosperidade, eu gosto muito de utilizar o óleo de girassol. No curso também eu ensino bastante a fazer óleos, tem várias receitas que a gente faz. Tá. O Victor pergunta sobre um pouco de pó de vela e pó de pemba. Meu querido, pó de vela que você fala, que esse eu não conheço. Sou bem honesto de falar que eu não conheço. É a vela que você raspa? Agora, pó de pemba a gente usa bastante. Pó de pemba, gente, eu não tenho nenhuma aqui, porque eu não sabia que ia chegar nesse assunto. Mas sabe a pemba que nós utilizamos na Umbanda? Que é aquele mineral que a gente usa para. Aquele giz mineral que a gente usa para riscar ponto riscado, fazer magias envolvendo símbolos. Aquilo pode ser moído e transformado em pó. Esse pó é muito poderoso. Por exemplo, uma receita que eu posso ensinar para vocês é o pó da andorinha. Esse não é do Rudu, não, tá? O pó da andorinha é da Umbanda. Que é o seguinte: você pega um ninho de passarinho, especialmente um ninho de passarinho abandonado, tá, gente? Um ninho de passarinho abandonado. Vai tirar o pobre do passarinho de lá. Ah, inclusive eu tenho um aqui, deixa eu mostrar para você. Olha que lindinho. Ai, ai. Vocês vão pegar um ninho de passarinho abandonado, vão ralar ele e transformar ele num pó. Mistura com pó de pemba, você tem o famoso pó de andorinha, que é um pó para mandar a pessoa sumir também, escapeder desse, né? É um pó bacana também. E aí depende muito da cor da pemba. Por exemplo, se for uma pemba preta, é bom para fazer pó de banimento. Se for uma pemba preta, é bom para fazer pó de descarrego. Se for uma pemba vermelha, pó de atração. Né? Uma pemba branca é geral, genérica, vira pó base. O de benzimento também pode enterrar para aumentar a força? Pode sim. A Cris pergunta: pó de pemba é coringa? O branco é. O pó de pemba branca é. Como utilizar e qual pó posso usar para afastar olho gordo no meu carro? Gente, olho gordo, a melhor coisa que vocês podem utilizar aí já vai para os cúrios vegetais, né? Arruda, gente, não tem nada melhor para olho gordo do que a arruda. Você pode fazer um processo de sinergia, tá? Arruda, guiné, é muito bom. Quer ver uma mistura que você pode fazer? Arruda, guiné e alfazema. É muito bom. E uma coisa muito legal para a proteção do carro é a água de ferro, tá? O que que é água de ferro? Você vai pegar 9 pregos enferrujados, quanto mais enferrujado o prego, melhor. Coloca numa solução com uma colher de álcool e o restante de água. Chacoalha bastante e dilui deixa alguns dias, dilui isso numa água maior e usa para lavar o carro. Isso é ótimo para proteção. Vamos para abrir os dons psíquicos. Olha, gente, para abrir os dons psíquicos depende muito. Não é só o pó, tá? A gente entenda que a magia, ela não é só, vou achar um pó que vai resolver todos os meus problemas. Tem processos que precisam ser startados também do lado de cá. Mas alguns curos são ótimos para abrir dons psíquicos. Por exemplo, tudo que envolve tudo que envolve pássaros como águia, falcão, é ótimo. Então, ossos desses animais é muito bom. Pelo de gatos também é muito bom. Por exemplo, pelo de gato, o gato ele enxerga o mundo espiritual. Então, o pelo de gato é muito bom para fazer esse tipo de magia também. Ervas, por exemplo, como a artemísia, é muito bom para ver o mundo espiritual. Cristais como o olho de tigre, olho de falcão, também é muito bom. Tá? Então, assim, eu peguei curos diferentes para vocês terem possibilidades aí, tá bom? Alguém pediu para mim refalar sobre a água dos pregos. 9 pregos enferrujados, bem enferrujados mesmo.
mistura põe num recipiente uma colher de álcool e acrescenta água. Chacoalha bastante, deixa curtindo alguns dias e depois dilui essa mistura líquida em água que você usa para lavar o carro. É muito bom para proteção e tirar a inveja do carro também. Tá bom? Pessoal, as terras, então, elas são esses cúrios minerais que a gente utiliza, né? E aí, em cima disso, vocês podem brincar. Eu falo que aí é um processo de criatividade magística, tá? É um processo que vocês vão utilizar. Todos os rituais que vocês fizerem, amor, união, atração, sorte, limpeza, banimento, vocês podem incorporar com algum tipo de terra, tá? Hoje em dia eu tenho trabalhado muito com essa prática mágica, por exemplo. Eu tenho feito muitas magias, eu comprei essas bandejas. Compre uma bandeja grande, porque tanto é ótimo para limpeza, evita acidentes, né? Se a vela cair, ela não vai pôr fogo em nada. E você pode forrar o fundo dessas bandejas com terras, com ervas. Por exemplo, hoje eu fiz um corte de laços, eu mesclei no fundo, né? Terra de formigueiro, sal e arruda. Então você pode mesclar, não precisa ficar só na terra de formigueiro. Você pode mesclar ela junto com outros elementos. Eu fiz um corte de laço em dois, utilizando arruda, assim, fiz a magia com as velas e embaixo eu forrei toda a magia que eu fiz com terra de formigueiro, sal grosso e arruda. Você pode mesclar também outras coisas. Por exemplo, vou fazer uma magia de atração. Então eu posso misturar, por exemplo, terra de porta de bordel misturado com açúcar e pó de rosas, por exemplo. E aí vai, entendeu? Prosperidade, posso mesclar pó de banco com canela, com noz moscada, misturo, faço um pó e coloco ali, entendeu? Então, eu posso usar isso para vestir velas. Então, assim, quer ver uma coisa legal, interessante para vocês? A gente às vezes tem uma preguicinha, né? Ah, eu vou acender essas velas aqui para prosperidade. Não vista, não acenda só as velas. Vou utilizar quanto? 7 velas? Vista as velas. Não, vou usar 7 velas, 8 velas amarelas para prosperidade. Que tal vestir essas 8 velas com mel? Passar uma terra de banco, um pó de banco, um pó da riqueza, um pó da prosperidade ali. Cada vela vai ser uma magia em si mesma. Imagina 8 velas encantadas, imantadas nesse processo. Então, pessoal, é isso. Estamos ficando. Ah, uma última coisa. Cinza. Gente, passa a guardar cinzas de incenso. Aí pode ser cinza de incenso, cinza de churrasco, cinza de cigarro. Como eu não fumo, eu gosto de utilizar cinza de incenso. Aquela cinza bem, como é que fala? Bem levinha, né? Eu guardo tudo. E como eu acendo muito incenso aqui em casa, eu guardo muito a cinza dos incensos. Cinza também pode ser utilizado em magia de quebra de demanda. Cinza pode ser utilizado em corte de laços. Cinza pode ser para banir vícios. Cinza pode ser utilizado quando você quiser trabalhar essa energia. Não deixa de ser um pó também, né? Professor, já ouvi falar que valeriana pode subir os efeitos da terra em cemitério em um monjo. Realmente substitui? Oh, vamos lá. Olha só, meu anjo, poder pode, mas assim, eu não gosto. A valeriana eu uso mais de outra forma. A valeriana é ótima para conexão de fato com ancestralidade, com o mundo espiritual. Calma, a gente é um dos melhores calmantes que existem, tá? Eu tive um filho de santo meu que estava tendo crise, além do tratamento psicológico e tudo mais, a gente utilizou bastante valeriana, né? Inclusive em cápsula mesmo. Comprei para ele, que eu sei que é uma erva muito boa. Mas eu não gosto, não. Eu gosto de utilizar o elemento ali que está no receituário. O André fala que ele jogava tudo fora. Não jogue, André, você não tem ideia de quanto é bom. Você quer ver uma coisa simples? Quer sumir com um vício, quer sumir com uma pessoa, quer sumir com uma situação? Escreve numa vela branca, unge aquela vela branca com óleo de rícimo, tá? E joga cinzas. Gente, que beleza que é. Até para dívida você pode fazer isso. Além de vários outros usos que você pode fazer com a cinza. Qualquer incenso, Cris. No caso, as cinzas que a gente utiliza, eu misturo tudo. Ah, acendi um de prosperidade. A cinza mesmo, que a cinza é o quê? Aquilo que acabou, aquilo que finalizou. Tanto que o receituário do sal negro, a gente usa cinza, cinza de incenso, né? A gente usa ervas queimadas também, eu ensino isso lá no curso, mas também tem as cinzas de incenso que a gente utiliza. Você pode usar cinza de churrasco? Pode, mas eu gosto da cinza de incenso.
Artemisia pode ser usado também. A Cláudia pergunta, né, para acabar com a dívida. Como é que faz? É um exemplo, tá? Não precisa ser só dívidas, pode ser ciúmes, pode ser qualquer coisa. Pega uma vela branca ou uma vela que tem a ver com aquilo que você está banindo. Né? Ah, entrou um. Ai, que delícia! Isso vai aparecer aqui. Acabou de entrar um grilo aqui, gente. É um ótimo presságio. Só que eu tenho um gato. Esse grilo não vai poder ficar aqui muito tempo, não. Mas o que, que acontece? Não vai vir aqui agora, não parou. É um ótimo sinal, vocês sabem, né? Grilo traz sorte. O Rudu também trabalha muito com essa ideia de que a natureza conversa com a gente, né? Grilo é sorte. Então vamos lá, pessoal, voltando aqui. Pega a cor de vela daquilo que você quer. Por exemplo, eu quero trabalhar os ciúmes, eu quero trabalhar a dívida. Ou uma vela branca na dúvida. Escreve, entalha na vela com uma faca, uma tesoura, aquilo que você quer, unge com óleo de rícimo e passa cinzas. Essa cinza que eu pedi para vocês guardarem, e acende. Especialmente numa lua minguante, tá, gente? Muito bom. Sábado, então, maravilhoso. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou disponibilizar a gravação amanhã para vocês, para quem não pôde assistir ao vivo até a gravação. Para vocês que assistiram ao vivo, vocês têm direito ao certificado, tá? É só mandar no meu privado lá do WhatsApp o seu nome completo e também o nome da palestra, tá? Eu vou tentar fazer o envio do certificado o mais rápido possível. E se vocês gostaram desse conteúdo, gente, o nosso curso também vai abrir as inscrições agora, tá? Que é o curso completo de Rudu. São 2 meses de aula, então, assim, vocês viram numa aula, imaginem em 2 meses, tudo aquilo que a gente consegue visualizar. Entre em contato comigo se vocês quiserem participar do curso. Vai ter aula de óleo, vai ter aula de pó, vai ter aula de mojo, vai ter aula de boneco, vai ter aula com velas, vai ter os honey jar, que são os adoçamentos na linha Rudu, que é maravilhoso. Honey é mel em inglês, né? Então, é os jarros, né? Tem os feitiços, né? Então, o valor está bem acessível. Você pode parcelar no cartão, tá? Pode parcelar. É só entrar em contato comigo no privado que eu passo maiores informações. Você que está assistindo essa gravação também, se gostou e quiser participar do curso, a gente está com as inscrições abertas essa semana. As aulas acontecem ao vivo, porém, as aulas do curso de Rudu, elas vão ser às quartas-feiras, tá, gente? As aulas vão ser de 9h30 da noite até às 11 horas da noite. Quem não puder assistir ao vivo, você pode assistir a gravação depois, que a gente disponibiliza a gravação e o acesso é vitalício. Tem a apostila de cada aula, então, assim, vocês vão aprender várias receitas de pós, de óleos, e cada aula vai ter um tema. Então, vai ser muito legal. Lavagem de chão, uso de urina no Rudu. Eu vou fazendo junto com vocês aqui, é muito legal. Então, muita coisa eu vou ensinar para vocês lá, tá? Então, considere se participar do curso, é só entrar em contato comigo lá no privado, que eu passo as informações, facilito o acesso, e semana que vem, quarta-feira, a gente vai ter a primeira aula do curso, hein? Então, espero vocês. A gratidão a você que assistiu a tudo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Vou disponibilizar junto com esse material, amanhã na gravação, a apostila, uma pequena apostila, tá? Quem assistiu, chegou pela metade, convido vocês a assistirem novamente, que eu acho que vai valer muito a pena. Vejo vocês no próximo encontro. Beijinho. Quarta que vem tem aula, hein, gente? Então, faça aí. A sua inscrição, porque vale a pena. Tchauzinho. Deixa eu encerrar a gravação.